Nós vamos, como fazemos todos os dias, iniciar o culto a Deus. Ninguém vai cultuar homem aqui. Nós não vamos prestar culto a homem nenhum, a estátua nenhuma. Nós vamos prestar um culto a Deus. Nós vamos adorar a Deus, mais uma vez, em espírito e em verdade. Ninguém aqui está preocupado em forçar você, obrigar você, constranger você a fazer nenhum tipo de doação. Ninguém aqui está preocupado em levar você para um prédio com uma placa. Não, nós estamos preocupados aqui em proclamar a palavra. É uma pena mesmo. E eu não vou, né? Às vezes isso entristece a gente, né? Saber que a gente faz um trabalho tão sério, com tanto temor a Deus. Estamos trazendo aqui um estudo simplesinho sobre o livro do Apocalipse, sobre as coisas que estão por acontecer. E eu estava lendo agora de manhã na internet que a Terra, nos últimos tempos, nunca absorveu tanto calor como está absorvendo agora. Então você vê as coisas que a gente está trazendo, que nós vamos trazer hoje, que tudo está caminhando para que essas profecias, que ainda não aconteceram, venham a acontecer. E é uma pena, né, que a maioria das pessoas não acreditam nesse trabalho. É uma pena. Eu fico triste, porque é feito com muito amor e temor a Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos para te servir aqui mais uma vez. Estamos aqui para servir ao Senhor e ao teu reino. Nós não temos a função aqui de convencer ninguém. Mas é claro que quando a gente fala isso que eu acabei de falar, algumas pessoas vêm à nossa mente, pessoas que a gente tem carinho, que a gente tem afeição, pessoas que a gente conhece ou conheceu, e que hoje poderiam estar ouvindo a palavra de Deus, mas falta interesse. Mas o Senhor é aquele que sabe todas as coisas. E eu quero te agradecer, Senhor, por esses que estão nos ouvindo, estão nos vendo, vão ver o vídeo em qualquer uma das mídias, por aqueles que vão se convencer da verdade. E suplicar por aqueles que ignoram. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome do Cristo Jesus. Amém.
É assim, irmãos. É assim. Você sabe por que eu falei isso? Porque a hora que eu entrei no Facebook, né, tinha uns 53 amigos conectados no Facebook naquele momento. Você sabe quantas pessoas estão nos acompanhando agora? 12, 13 agora. A maioria não tem interesse nenhum. E eu não fico publicando bobagens, né? Recebo muita bobagem, mas muita. A maioria das coisas, infelizmente, são bobagens, são coisas que não representam nada. Mas as pessoas não têm interesse. Pessoas que eu gosto, sabe? Pessoas que eu conheci na minha vida profissional, não tem interesse. Sei lá, né? Aonde tudo isso vai levar. Entristece, é claro. Lógico que entristece. A gente gostaria que as pessoas tivessem... Olha, esse estudo aqui que nós estamos trazendo é uma preciosidade. Porque raramente você vai ter algo tão simples. Não estou... Né? Enfim, ninguém tem interesse. Ou uma pequenina parcela tem interesse. A gente recebe tanto vídeo, tanta bobagem. Hoje eu abri, meu Deus, quanta bobagem, quanta coisa que não... Né? Quanto as pessoas... Vamos lá. Nós paramos ontem e hoje a coisa começa a mostrar como será terrível este planeta para aqueles que não forem arrebatados, para aqueles que ficarem aqui pós-arrebatamento, né? Nós já estamos aqui, falamos ontem da terceira trombeta de Apocalipse 8, versículos 10 e 11, quando os rios e as fontes de água serão contaminadas. 1/3 de toda a água da terra ficará poluída. A quarta trombeta, que você lê em Apocalipse 8:12, ela fala que a terra vai passar por um período de escuridão. Porque você pode estar pensando assim, bom, escuridão, não vai ter luz do sol, não vai ter o brilho do sol, o brilho do sol na lua, o brilho do sol nas estrelas, né? Porque 1/3 do brilho do sol também vai desaparecer. E você deve estar pensando assim, bom, mas vai ter luz elétrica, né? A gente vai ter energia. Você não pode se esquecer de todos os eventos que aconteceram antes disso, que destruiu tudo. Torre de eletricidade, destruiu tudo. O homem praticamente aqui, na segunda parte da tribulação, na quarta trombeta, o homem praticamente estará vivendo em ruínas. Vai ser raro encontrar uma casa em pé. Entende? Então não pense que vai ter eletricidade, não. Não vai ter. Né? Ah, mas nós vamos ter lampião a gás. Não, nem vai ter gás. A produção de gás
será toda destruída por tudo que já aconteceu aqui, né? E as coisas vão piorando. Lembra quando eu falo, algumas pessoas deixaram até de acompanhar a programação, porque eu falo isso e eu não vou deixar de falar. Porque é a verdade, as coisas estão ruins, muito ruins, e vão ficar piores. É só você acompanhar aqui o livro do Apocalipse. Aqueles que estiverem vivos na quarta trombeta, na escuridão da terra, quando o sol não vai brilhar, não vai refletir a luz da lua, que é iluminada pelo sol também, as estrelas aqui na terra, virá a quinta trombeta, que será, e você pode ler sobre isso, enquanto eu estou falando, você abre a Bíblia aí, Apocalipse 9, versículos do 1 ao 11. A terra será invadida, porque assim Deus o fará. Deus vai abrir as cadeias em que ele detém demônios lá. E a terra vai ser será invadida por demônios que João identificou com forma de gafanhotos. Quando ele teve a visão, o que ele viu, o que ele conseguiu identificar é que aqueles demônios pareciam enormes gafanhotos. Gafanhotos gigantes. E os habitantes da terra, aqueles que ainda estiverem vivos, serão atormentados por 5 meses por esses demônios. Por 5 meses esses demônios vão atormentar com ferroadas. Não sei. Ninguém sabe. A gente imagina que seja assim, porque como é que esses demônios com forma de gafanhoto, segundo João viu, ele identificou como gafanhoto, pode ser outra coisa. Como é que eles vão atormentar a raça humana por 5 meses? Por 5 meses. Apenas aqueles 144 mil judeus que estarão proclamando o Evangelho que serão poupados. Apenas os 144 mil judeus que proclamarão o Evangelho é que serão poupados. Não serão atormentados, não serão fustigados por esses demônios. Cinco meses de tormento. Quando o povo achar que está tudo resolvido, os demônios foram embora. Virá uma horda de cavalos e cavaleiros infernais. Seres infernais, demônios, nunca imaginados, nunca vistos, invadirão a terra, comandados por 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates. E João diz, em Apocalipse, capítulo 9, versículos do 13 ao 21, João diz que o número desses demônios é de 250.
milhões. E aí eu dei uma passadinha pelo original, e no original fala mesmo 200 milhões. A população da Terra, que já está reduzida por tudo isso que aconteceu, será mais reduzida ainda, porque daqueles que viveram, 1/3 irá morrer nesse tormento desses cavalos e cavaleiros infernais. A 7ª trombeta dos juízos de Deus sobre a terra, ela vai trazer os últimos e piores dias do juízo de Deus sobre o reino do anticristo. Uma grande multidão, porque não se esqueça, meu irmão, minha irmã, não se esqueça, não deixa fugir isso da sua mente. Deus está tratando com Israel. Deus está tratando com os judeus. A partir do arrebatamento da igreja, Deus não trata mais com os gentios. Deus vai estar especificamente tratando de novo com os judeus. Hoje, com quem Deus trata? Com a gente, com nós que somos gentios. O que são gentios? Qualquer pessoa que não é judeu é gentil. Tá? Então hoje Deus trata com a gente, com a igreja. A igreja é qualquer raça, né? Qualquer nacionalidade, ou melhor. A igreja sendo arrebatada, Deus trata especificamente com os judeus. E com tudo isso que estará acontecendo, os judeus, daqueles que sobrarem, fugirão para os montes, para as cavernas, para os buracos do deserto de Edom. Edom fica ao sul de Israel. E lá eles vão se proteger. Não são em casas, não serão em casas, serão em buracos, cavernas, aonde tiver lugar para se esconder. Eles vão achar o esconderijo de toda a destruição que a terra estará sofrendo. E você pode ler sobre isso em Mateus 24:16. Aquilo que está lá escrito em Mateus 24:16 está se referindo agora à 7ª trombeta dos juízos de Deus sobre a terra. Tem nada a ver com a igreja. Isso eu já falei várias vezes. E você vai ler no livro do Apocalipse, em Apocalipse 12, versículo 6. Porque este lugar, no deserto de Edom, é o mesmo lugar que lá no passado Elias se protegeu. É o mesmo lugar. Então o povo vai voltar para lá. Espera aí, deixa eu ver se eu não troquei aqui as páginas. Só um instantinho. Eu acho que eu troquei aqui somente. Tá certinho.
Então, no mesmo lugar, sim, claro, é isso. No mesmo lugar onde Elias se escondeu, o povo de Israel vai se esconder. Os últimos juízos divinos sobre o mundo. Olha o que vai passar esse mundo, olha o que a gente já mostrou, né? Hoje é o quarto dia que nós estamos falando disso. Os últimos juízos divinos sobre o mundo são as 7 taças da ira divina, que você vai ler a respeito no livro do Apocalipse, capítulo 15 e 16. São flagelos, são catástrofes. Aí também, não só sobre Israel, mas em escala mundial, na terra toda. E a terra toda vai sofrer efeitos destruidores como nunca houve. Como nunca houve. A gente lê aí os cientistas, né, dizendo, olha, a era dos dinossauros terminou porque houve uma chuva de meteoros e isso e aquilo. Isso tudo que vai acontecer em Apocalipse 15 e 16, que será muito pior do que tudo que já aconteceu. O Senhor vai derramar a sua primeira taça de ira. Olha, se tudo isso ainda não foi a ira de Deus, imagine o que será agora. Abra aí Apocalipse 16, 2. A importância de você proclamar o Evangelho, das pessoas ouvirem o verdadeiro Evangelho, para que elas não se enganem e não vão levando gerações a se enganar. Porque todos aqueles que se curvarem à besta, lembra que eu falei ontem que o anticristo iria fundar uma igreja e a besta que deveria ser adorada, todos aqueles que adoraram a besta por motivos de vida, por motivo de alimentação, sei lá, qualquer motivo, esta primeira taça vai colocar na vida destas pessoas no mundo todo. Porque aí não será só um grupo, não será só uma nação. O mundo vai adorar a besta. Isso tudo que acontece hoje é preparatório para isso. O Senhor vai mandar chagas malignas sobre essas pessoas. Apocalipse 16, 2. O mar, que já estava poluído, que já estava isso, aquilo que a gente já falou, das águas, né? O mar inteiro, o que sobrar da água de mar, vai se tornar em sangue. Imagina o mar ser sangue, o cheiro que isso vai exalar. Toda a vida marinha vai desaparecer, vai morrer. Porque não será água, será sangue. Apocalipse 16, 3. A terceira taça, aquilo que sobrou de água. Você lembra que 1/3 da água toda foi contaminada. Mas aquilo que sobrou na terceira taça, rios, lagos, fontes de água potável, tudo será contaminado. Apocalipse 16, 4. Por que
que Deus vai contaminar toda a água, vai transformar toda a água em sangue? Isso será por todo o sangue derramado pelo próprio homem contra o homem durante os milênios. Às vezes a gente ouve falar, aquilo foi um banho de sangue, foi um rio de sangue, não houve? Isso durante milênios o Senhor vai mostrar agora. E mostrar transformando toda a água, que já será muito pouca na época, em sangue. Mas isso não é o fim, porque ainda terá a quarta taça da ira de Deus. O sol, que havia ficado um terço menos quente, com pouca luz para a terra, ele vai aumentar a temperatura agora. Hoje, a gente já sai no sol com protetor solar, não é? E o sol vai aumentar a temperatura para queimar os homens, fulminar os homens. Apocalipse 16, 8 e 9. Por que Deus vai fazer isso? Porque hoje Deus está quieto. Hoje Deus está em silêncio. Quantas pessoas blasfemam? Quantas pessoas enriquecem com a religião, com o verdadeiro evangelho? E isto da quarta taça é o resultado desta blasfêmia. Porque o homem hoje está tendo tempo de quê? De se arrepender. Aqui não haverá mais tempo de arrependimento. Aqui não haverá mais possibilidade de arrependimento. Aqui é juízo. E mesmo assim o homem ainda será. Virá a quinta taça. A quinta taça, Deus vai mostrar o seu poder sobre o reino do anticristo. Apocalipse 16, versículos 10 e 11. O anticristo, que popularmente estava nadando de braçada, vai começar a ter problemas sérios na sua administração mundial, no seu reinado, nos seus negócios. E isto vai trazer problema para as pessoas que ficarem vivas. Porque aqueles que estiverem debaixo deste reinado do anticristo terão benécias. Por causa disso que as pessoas vão querer a marca da besta. Para poder comer, para poder se divertir. Porque aqueles que estiverem debaixo do guarda-chuva do reino do anticristo serão beneficiados por ele. Como hoje. Diferente. Mas nesta quinta taça da ira de Deus, Deus vai começar a mexer com isso. Deus vai começar a tocar nesse reinado do anticristo. E o povo continuará firme, duro, implacável, apoiando o anticristo. Aí o que Deus faz? Deus derrama a sexta taça da sua ira. O rio Eufrates secará.
iniciando assim eventos para a grande batalha do Armagedon. E secando o rio Eufrates, vai facilitar o avanço dos exércitos, que não precisarão mais pelo ar, virão por terra, virão pelo rio, na sua marcha contra Israel. Preparando assim a grande última batalha, a batalha do Armagedon. Espíritos demoníacos irão incitar, irão promover as nações, irão levar as nações a marcharem contra Israel, as nações a reunirem os seus exércitos e marcharem contra Israel. O povo judeu, os convertidos, já estarão alertas, porque a qualquer momento o Senhor irá descer. Do mesmo jeito que nós estamos aqui alerta, que em qualquer momento hoje a igreja será arrebatada. Os estrategistas militares da época futura concluirão que os seus exércitos, que esse conglomerado de nações marchando e atravessando o rio Eufrates a pé seco, que o rio secou, irão vencer Israel, irão vencer o próprio Deus. Isto será a loucura dos homens causada pelos demônios. Os demônios vão incitar de tal forma os homens que eles acreditarão cegamente que vão vencer o próprio Deus. E o alvo principal dos exércitos que estarão marchando contra Israel é Jerusalém. Mas o grosso, a maioria das tropas ficará em Armagedon, que é uma planície, a planície de Megido, ao norte de Israel. Ficará também uma grande parte ao sul, em Edom. Você vai ler sobre isso em Apocalipse 16, versículos 14 ao 16. Mas não é só aí que você lê sobre isso. Você lê também em Isaías, capítulo 34, versículos do 5 ao 8. Capítulo 63, versículos do 1 ao 6. Batalha tão falada, Armagedon. Um terremoto mundial vai mexer, vai convulsionar a terra toda. E aí terá início a 7ª taça. A 7ª taça anuncia o fim do mundo. Apocalipse 16, versículos do 17 ao 21. Mudanças terríveis, mudanças
que a gente não consegue imaginar hoje, ocorrerão na superfície da terra. Cidades serão destruídas, montanhas se transformarão em planícies, planícies serão elevadas e se transformarão em montanhas. Os mares terão seus contornos mudados, transformados. Aquilo que é mar irá virar deserto, terra. O deserto começará a brotar água. E quase acontecerá a destruição de Israel. Os judeus lutarão desesperadamente. Será um morticínio como nunca visto entre o povo judeu. Olha que foram milhões de judeus que foram dizimados na Segunda Guerra Mundial. Milhões. Mas esta sétima taça, a Batalha do Armagedon, mais judeus ainda morrerão, como está lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 8. Jerusalém, mais uma vez, será tomada. E tomada não só militarmente, mas tomada com requintes de perversidade, com requintes de vandalismo, abusos contra a população nunca imaginados, especialmente contra as mulheres. Da onde que você está tirando isso? Da Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui está sendo tirado da Bíblia. Dá uma lidinha em Zacarias, capítulo 14, versículo 2. Judeus sofrerão o que nunca imaginaram sofrer. E quando eles já olharem para si próprios, para a terra que Deus deu para eles, e não verem mais salvação, eles clamarão a Deus. Isaías capítulo 64, versículos do 1 ao 12. Neste momento de um clamor nacional de todo Israel a Deus, Jesus descerá visivelmente. Jesus será visto. Ele descerá com os seus santos e todos verão isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e versículo 24 da carta de Judas. A presença do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra, a verdade do nosso Senhor eliminarão num instante o exército do anticristo, e assim será vencida a batalha do Armagedon. Apocalipse, capítulo 19,
versículos do 11 ao 21, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Neste momento em que Jesus aparece fisicamente, Jesus havia nasceu em Israel, foi morto em Israel, ressuscitou em Israel, apareceu por dezenas de dias a algumas pessoas em Israel e depois nunca mais foi visto. Mas aqui na batalha do Armagedão ele volta fisicamente e toca no Monte das Oliveiras. Quando Jesus, em instantes antes de vencer a batalha do Armagedon, ele toca no Monte das Oliveiras, o monte será dividido em dois, produzindo nesta divisão um grande vale, que você lê em Zacarias capítulo 14, versículo 4. Jerusalém, que eu sempre falei para vocês, quem me acompanha já ouviu, é um lugar de muitos morros, não tem planície. Já falei isso, por causa disso que Jesus vivia no monte orando, porque não tem planície. Jerusalém vai se transformar num grande plano. E este plano vai fazer com que as águas corram para o Mar Morto. E também para o Mediterrâneo. Ezequiel 47, do 8 ao 12. O Mar Morto que hoje está secando. Não há vida no Mar Morto. A vida. É claro que há microbactérias lá. Estou falando peixes, plantas, isso não há. Mas como como o Senhor vai dividir o Monte das Oliveiras e toda a geografia daquela região será alterada, o Mar Morto vai receber muita água doce e deixará de ser Mar Morto, será um viveiro de peixes. E aqui eu encerro hoje até o viveiro de peixes. O Mar Morto deixará de ser Mar Morto e passará a ser um viveiro de peixes, para continuar amanhã. Né? Amanhã a gente encerra, porque o tempo aqui também já se encerrou. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos o Senhor por tudo isso que nós estamos aprendendo juntos aqui, juntos estamos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, a gente encerra esse estudo de uma semana. Graças nós te damos, Senhor. Sê conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira e dá-nos a visão verdadeira, né, Senhor? Não humana, carnal, não da ilusão, não das fábulas, mas a visão profética daquilo que está escrito. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus.